Olá, seja bem-vindo a mais um encontro. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que realizarmos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal, nós chegamos aqui, né? Então, mais um encontro. E para esse encontro, eu gostaria de conversar com vocês a respeito das tradições. Então, assim, gostaria que você perguntasse aí na sua família se vocês têm alguma tradição aí que é de família, alguma coisa de repente aí que os seus pais, seus avós, né, seus tios, ou talvez alguma coisa do tipo assim, a família do meu pai é de tal cidade, ou a família da minha mãe é de tal cidade. Então lá as pessoas têm uma tradição, quer fazer alguma coisa assim. Então, dá uma pausada um pouco no vídeo, tá? Conversa um pouco a respeito, né, das tradições que sua família tem, tá? Ou as tradições aí que você conhece, e daí depois a gente continua, tá bom? Então, pausa e vamos lá. Bom, acredito que acho que você já deve ter voltado. Então, assim, nós temos muitas tradições, né, muitos costumes, assim, que são coisas que a gente faz e às vezes a gente nem sabe muito bem por que a gente faz, tá? Vou dar um exemplo, né? Tem algumas coisas assim que, vamos supor, quando uma pessoa fala alguma coisa, por exemplo, nossa, tal coisa vai dar errado, ou tal coisa não vai funcionar, né, tal coisa, nossa, se acontece tal coisa. E daí, se aquilo é uma coisa ruim, você não quer que aquilo aconteça, daí a pessoa vai lá e fala assim, nossa, bate na madeira, né, e daí dá umas batidinhas lá na madeira. E esse costume, né, é um costume que é muito antigo, ele vem lá da Idade Média, né, lá na época lá dos reis, das rainhas, né, dos cavaleiros. Então, eles acreditavam que as árvores tinham espíritos que moravam aí dentro das árvores, então quando você batia numa árvore, era como se você estivesse, por assim dizer, acordando o espírito que estava dormindo dentro da árvore, e falava que isso trazia boa sorte, tá? Um outro costume que a gente tem também, né, não sei se vocês já se perguntaram, por que é que as noivas casam no mês de maio, né? Então tem aquele negócio, o mês de maio, que é o mês das noivas, né? Então, sim, tem muitas mulheres aí que gostam, né, que querem casar aí no mês de maio. Por que tem esse costume, né, de se casar no mês de maio? Então essa também é uma tradição antiga que também vem lá da Idade Média, né? E se a gente for pegar lá na Europa, tem assim um inverno muito rigoroso, então é uma coisa assim, de neve, né, vários dias, né, e lógico, na questão aí do inverno, ainda mais pensa num lugar aí que tem neve, né, quer dizer, muito frio, então assim, as pessoas não costumavam tomar muito banho, né, nessa época do inverno, né. Hoje em dia que a gente já tem aí chuveiro, ainda assim é meio complicado, né, eu conversei uma vez com um amigo meu que ele foi lá para a Inglaterra, e ele falou que, assim, ele tomava banho todo dia. E a mulher, né, no caso da casa onde ele ficou, disse que ela olhava para ele com uma cara feia, assim, tipo, nossa, esse moleque tá gastando muita água, tá tomando banho todo dia, né? E ele falou assim que no mês que ele ficou lá, assim, ela tomava um banho por semana, né? É umas coisas assim que a gente olha e você fala, nossa, né, imagina, tem que tomar banho todo dia, né? Mas lá eles não têm tanto costume assim. E vamos colocar assim, uma desculpa, né, seria por causa aí dessa questão do inverno ser muito rigoroso. Então eles falavam assim, né, que o mês de maio, né, lá no hemisfério norte, né, no caso lá na Europa, ele marca aí o início da primavera. Então, com o início da primavera, quer dizer, o clima está mais agradável, então a pessoa poderia tomar banho. E no caso, vamos colocar assim, que ainda tivesse uma pessoa, de repente, que não estivesse tomando banho, né, que não estivesse muito cheirosa, né, o cheiro das flores, né, dava uma mascarada no negócio. Então, por isso que a gente tem o costume também das noivas entrarem com um buquê, né. E isso daí, por assim dizer, poderia ser, de certa forma, disfarçar o cheiro da noiva também, né, ou mesmo do noivo, aí, se os dois não tiverem muito cheirosinho. Então, é um costume meio dessa época. Bom, e no caso aí da família, né? A família de vocês tem alguma tradição, né? Então cada família tem às vezes um costume, uma tradição. Eu vou dar dois exemplos, né? Assim, com a família da minha mãe, né? Eles tinham muito costume de ir no cemitério, no caso assim, no dia de finados, né? Então sempre dia de finados, assim, durante vários anos eu lembro que a minha mãe e a minha tia, elas sempre iam muito, né? No caso, sempre no dia de finados elas iam no cemitério. E a gente tinha um costume de fazer a própria flor. Então minha mãe não gostava assim de colher flor, né, ou de comprar um vaso de flor, ela gostava de
fazer flor, que era um costume aí que tinha da minha avó. Então eu comprava papel crepom e a gente ficava lá à noite, né, no caso fazendo ali a flor, para a gente fazer uma coroa de flores para levar, no caso no dia seguinte no cemitério. Bom, mas esse é um costume aí meio, né, tem gente que vai falar assim, nossa, cemitério, essa coisa meio de morto, né? Mas assim, era um costume que se a gente for ver, né, vamos colocar assim, tinha a questão do carinho, né, no caso de você ali, você mesmo tá fazendo a flor, né, para tá levando. E assim, precisava de fazer várias flores para você depois estar fazendo aí o que a gente chama de uma coroa, né, ou seja, uma roda de flores. Na família da Juliana, a gente tem uma tradição, né, que no caso começou com o pai dela, tanto que eu lembro que quando eu comecei a namorar a Juliana e eu vi isso, eu achei muito legal, né. E é uma coisa assim que a gente todo ano, né, com a graça de Deus, a gente está procurando manter isso daí. Que é o quê? No dia de Natal, né, o pai dela comprou um bolo de aniversário e faltando ali alguns minutinhos para dar meia-noite ele cantava parabéns, né, para Jesus. E assim, é uma coisa que tem tudo a ver, né, e ao mesmo tempo a gente lembra aí do aniversário de Jesus, né, o momento que a gente está vivenciando, o que a gente está vivendo, né, então uma coisa muito legal. Depois, né, com o passar dos anos aí, vamos colocar assim, eu e a Juliana, a gente tomamos, né, isso daí pra gente, e a gente começou aí todo ano nós comprarmos aí o bolo e levarmos, né, então assim, a gente faz questão de, vamos colocar assim, no Natal, cada pessoa ali define o que vai levar, o que vai fazer, e a gente sempre tem essa questão, vamos pegar o bolo, tá, que é uma coisa aí muito, né, acaba, vamos colocar assim, sendo uma sobremesa, mas ao mesmo tempo a gente tem ali um momento, né, no caso de oração, né, um momento ali de reflexão, né, para não ficar só na comilança também. Bom, então já demos uma introdução, então agora vamos para a nossa leitura, né? A leitura de hoje que a gente vai fazer é do Evangelho de João, capítulo 2, versículo do 12 ao 17. João 2, do 12 ao 17. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e aí ficaram apenas alguns dias. A Páscoa dos judeus estava próxima, e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Então, fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui. Não transformem a casa do meu pai num mercado. Seus discípulos se lembraram do que dizia a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então essa leitura, é uma leitura aí bem diferente, né? Eu diria assim que é a única leitura que a gente tem em que realmente assim Jesus perde a paciência, né? A gente tem algumas leituras aí que às vezes Jesus, assim, você vê que ele fica bravo, né? Então, às vezes ele chama aí os fariseus lá de hipócritas, né? Alguma coisa assim. Então, se percebe que pelas palavras ele usa umas palavras duras. Mas essa daqui, né? Literalmente, assim, Jesus perdeu a paciência, né? Ele vai lá, imagine, né? Fez um chicote com corda e saiu batendo na turma, né? E é uma coisa que você fala, nossa, né? Tipo, que diferente, porque Jesus não tem aquela coisa de, vamos amar o próximo, né? Tem toda essa questão de amor, e daí de repente a gente pega essa leitura aí que Jesus perde a paciência, né? Mas se a gente for entender, né, no caso, qual que é, vamos colocar assim, o objetivo no caso, né? Vejam que tá falando aí que literalmente tinham pessoas aí vendendo, né, bois, ovelhas, né, fazendo um verdadeiro mercado ali dentro do templo. E o que Jesus estava querendo, né, ou seja, o que Deus queria era que as pessoas fossem lá com o coração aberto, quer dizer, oferecessem as coisas para Deus daquilo que elas tinham melhor, dentro da condição de cada uma delas. É isso que Deus pede pra gente, não pede nada muito, né, mais do que isso. Mas assim, que houvesse a questão do amor, só que tinha algumas pessoas ali que estavam transformando literalmente tudo ali no mercado. Se a gente for traçar um paralelo, hoje em dia a gente tem muitas pessoas que ainda fazem isso, né? Então, por assim dizer, se Jesus viesse hoje, com certeza ele também ia pegar um chicote e ele ia bater em muita gente também, né?
Porque se a gente for ver em muitas igrejas, né, aí tem aquela questão de, estou vendendo um feijão santo, uma bala santa, um lenço santo, alguma coisa, então daí é uma coisa né, que o cara está vendendo e o cara quer ganhar dinheiro e você está de fora, você olha e você fala, puxa vida, o cara realmente está literalmente assim, pegando as coisas de Deus e falando, o que você pode dar para mim por conta disso, né? É isso que as pessoas fazem, né? Nessa questão aí, no caso, o cara olha apenas pelo dinheiro, né? E não olha, vamos colocar assim, o lado das pessoas, né? O lado do amor, o lado de Deus, ou seja, o que Deus queria. Bom, então, como eu falei, essa daqui, né, é uma leitura aí, né, que a gente tem essa questão aí que Jesus, ele perde a paciência, né, e a gente tem essa palavra aí, né, que fala assim, que os discípulos comentaram ali, que eles lembraram de uma passagem, né, em que fala, o zelo pela tua casa me consome. E essa palavra zelo, né, ela é uma palavra que ela encaixa exatamente nisso que a gente vai ver hoje. Então, lembrando que nós estamos aí tendo os nossos encontros a respeito de santidade, e esse aqui é o último encontro que a gente vai falar de santidade. Nossa, então quer dizer que acabou, não tem mais nada para falar? Na verdade tem, né? A gente poderia ficar ainda mais alguns encontros falando, mas eu diria assim que nesses 4 encontros, nós, por assim dizer, tivemos uma boa visão do que é santidade e, digamos assim, vocês têm o básico para começar, né? Então, a partir daqui, daí cada um vai aí ver o que mais vocês vão querer fazer para a gente caminhar aí em busca de santidade, né? E lógico, nos encontros, né, de catequese a gente sempre vai estar lembrando isso. Então, lembrando, né, essa questão que santidade, né, Deus chama todos nós a sermos santos, né? E é uma caminhada, então é no dia a dia. Bom, para esse encontro a gente vai falar a respeito de devoção, né? E se a gente for ver devoção, né, é uma coisa assim que às vezes a gente tem muitas devoções que elas vêm lá muito antigas, né? Algumas coisas assim que você vai ver de repente, tipo, Jesus pediu para um santo fazer alguma coisa, ou de repente a própria igreja desenvolveu alguma tradição, alguma coisa, né? Ou seja, uma devoção, e isso veio vindo para a nossa época, né? Então, se a gente for ver, né, tem algumas coisas aí que você vai ter centenas de anos, né, que as pessoas fazem isso daí. E lembra muito, né, essa questão aí da tradição, quer dizer, você pegar uma coisa, né, e aquilo ir virando um costume, né, e você continuar fazendo aquilo ali. Então, os cristãos, né, eles foram ensinando, né, umas pessoas, né, quer dizer, o pai ia passando para o filho, né, e as pessoas iam levando esse costume adiante. Para vocês terem uma ideia, né, a respeito aí da importância da tradição e da devoção, né, a minha avó, ela era analfabeta, mas ela sabia rezar o terço de cor, né, com todos os mistérios. E eu lembro que assim, quando eu ia posar na casa da minha avó, né, isso aí quando eu era criança, uma lembrança que eu tenho é que assim, ela começava a rezar com meu avô e assim, na época eles rezavam um rosário, então eram os 3 mistérios, né. Então eles faziam os 3 mistérios, daí como criança às vezes você dormia, né, pacotava lá, e daí às vezes você acordava e eles ainda estavam rezando, então quer dizer, eles ficavam bastante tempo. E eles na época sabiam de cor a ladainha de Nossa Senhora, que é muito grande, né? Se vocês procurarem aí, quiserem, né, dar uma pesquisada, pesquisem ladainha de Nossa Senhora. É muito bonita, mas assim, é bem grande, né? Ela é bem extensa a ladainha de Nossa Senhora. E eles sabiam de cor, só que daí você fala, puxa vida, mas como que uma pessoa que é analfabeta sabe? Quer dizer, eu sei ler, eu sei rezar a ladainha, mas eu não sei a ladainha de cor, né? Então, sempre quando a gente vai fazer, a gente vai lá, pega o livro, né, e vê como é que faz. Mas no caso, do meu avô e da minha avó, mesmo os dois sendo analfabetos, eles sabiam. Então, como que eles sabiam? Quer dizer, com certeza a família deles, né, ou seja, os pais ali, né, os avós, no caso da minha avó, eles deviam rezar muito, deviam rezar todo dia. Então, quer dizer, todo dia, ali um vai rezando, outro vai rezando, então você vai passando essa tradição, vai passando esse costume adiante, né? Então é uma coisa assim muito bonita da gente se ver, né? E a gente tem, né, no caso, como eu falei, algumas coisas que surgiram aí de uma certa maneira, assim, de uma forma natural, como o terço, né? No caso, foi uma coisa assim que a igreja foi desenvolvendo ali aos poucos. E a gente tem algumas coisas também, algumas devoções que surgem aí de uma forma sobrenatural, por assim dizer. Como a gente pode pegar aí a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, né? Ou seja, Jesus, né? Quer dizer, Deus aparece e fala, olha, eu quero que vocês façam assim, né?
A gente tem algumas outras devoções também, né? Por exemplo, do escapulário, né? Nossa Senhora do Carmo. Também é uma coisa assim que é uma devoção, por assim dizer, sobrenatural, né? Ou seja, Nossa Senhora apareceu, né? E praticamente assim, deu o escapulário, né? Tipo, olha, quero que vocês façam isso, né? Então é bem interessante, né? A gente ver essa questão assim da devoção, né? E quando a gente pega essa questão de devoção, né? Ela envolve a gente buscar Deus de várias formas. Então cada pessoa tem uma maneira de se relacionar com Deus. Então pode ser que de repente eu tenha uma maneira que é diferente de uma outra pessoa, né? E eu diria assim que para cada pessoa Deus tem um chamado, então Deus chama cada um de nós de uma maneira. Pode ser que alguns, no caso, esse caminho seja mais fácil, de repente você apenas seguindo Jesus. Pode ser alguns outros que de repente o caminho seja mais fácil, você seguir Nossa Senhora. Pode ser alguns outros que de repente o caminho mais fácil seja você seguir aí a devoção para um santo. Mas todos os caminhos vão levar para Deus, né? Então isso que é o sentido aí da devoção. Então, se a gente for pegar lá na nossa ficha, né, a definição que a gente tem de devoção, né, é levar uma vida de oração, buscar a Deus e ter zelo pelas coisas de Deus. Lembrando essa palavra zelo aí no caso quer dizer cuidado, respeito, né? Esse é o sentido de zelo, né? E quando a gente pega aí essa questão da devoção, né, ela envolve muito isso daí também, quer dizer, nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus, né? E conforme a gente vai crescendo e vai aprendendo, né, a gente vai percebendo onde que a gente pode melhorar, né? E onde que a gente pode se dedicar mais, onde que a gente pode respeitar a Deus. Pode ser que de repente tem alguma coisa que às vezes você fazia e de repente conforme você vai aprendendo um pouco mais, você fala, puxa vida, eu acho que não é legal fazer isso daí, então vou começar a fazer de uma outra forma. E lógico que isso envolve até mesmo uma questão aí de você se educar, né? Eu diria assim que a gente, né, só abrindo um parênteses, né, se por um acaso um dia acontecer de repente ter alguma coisa que você fala, puxa vida, eu sempre fiz desse jeito, né, e alguma pessoa de repente falar para você, olha, isso daí o certo é você fazer de tal jeito, ou às vezes de repente você lendo, você vendo um padre, alguma pessoa explicando para você de uma outra forma, você fala, puxa vida, mas eu sempre fiz daquele jeito, né? E você perceber que o jeito que você fazia era errado, gente, não tem importância, né? Porque Deus não vai, tipo, falar assim, puxa vida, você estava fazendo um negócio errado, aí tipo, não valeu, não, ela tá fazendo errado, não vou aceitar isso daí. Lógico que não, Deus vai olhar o seu coração. Mas a partir do momento que você percebe ali que você está fazendo uma coisa errada, muda de caminho, né? Então a partir daquele ponto você começa a fazer, né? Ai, puxa vida, eu fiquei muito sentido de ter feito aquilo ali. Tudo bem, vai lá, né? Se confessa com o padre, pede perdão ali para Deus por aquilo que você fazia, que você não sabia, né? E a partir daquele ponto você começa a seguir direitinho, tá? Não tem, assim, vamos colocar, o mundo não vai acabar porque no caso você fez uma coisa errada, né? Então, errou, tudo bem, volta, né? Continua normal. Essa parte de devoção, ela é uma coisa muito interessante também, né? Porque a gente percebe aí a questão de, eu diria assim, de um vazio que tem dentro do nosso coração. Então até fiz um coração aqui, tá? Para um exemplo, e tá faltando um pedaço nesse coração, né? No caso aqui, eu cortei aqui, mas foi de propósito mesmo. Porque para cada ser humano, né, dentro do nosso coração tem um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Você pode tentar colocar qualquer outra coisa aqui dentro, tá, desse coração. Mas só Deus pode preencher, né? E de uma forma que assim, que vai realmente preencher o seu coração e não vai faltar nada aqui dentro, tá? Então, por que eu tô falando isso, né? Porque a gente tem algumas pessoas que às vezes você olha, por exemplo, cantores, atrizes, né? Pessoas aí que tem muito dinheiro, que tem muita fama, e daí de repente você vê, puxa, a vida da pessoa tentou se matar, ou às vezes tem alguns que às vezes até consegue, né? Ou seja, vai lá, né? E a pessoa se suicida, e daí você olha e você fala, puxa vida, mas o cara era tão bonito, era tão rico, né? Tinha tudo, e nossa, como que faz um negócio desse, né? Eu lembro que até, acho que se não me engano no ano passado,
Teve uma cantora aí, né? Se não me engano, acho que é a Demi Lovato, se eu não estiver falando besteira, né? Você olha pra menina e você fala, meu, a menina é linda, né? É rica, tem um monte de dinheiro, onde ela vai, tem um monte de gente que gosta dela, né? Que é fã dela, e a menina tentou se matar, né? E daí você fala, mas por quê, né? E como que chega num estado desse? E a resposta é exatamente isso daqui, né? Esse vazio que tem no coração. Então não adianta você tentar preencher o seu coração com outras coisas, tem um vazio dentro do nosso coração que só Deus pode preencher. E quanto mais você demorar para entender isso, né, mais você vai sofrer na vida, né? Ah, então quer dizer que quando Deus preencher meu coração, eu não vou mais sofrer. Não é bem assim, né? A vida da gente, ela é uma coisa assim, que uma hora você vai sofrer, outra hora você vai ter, lógico, momentos bons, né? Mas a gente vai passar por algumas coisas difíceis, mas é muito mais fácil você passar pelas dificuldades com Deus do que você passar pelas dificuldades sem Deus, né? Bom, mas a gente tem aí, né, vamos ver a respeito dos exemplos, né? E o exemplo que eu trouxe para vocês hoje, tá? E é por isso que eu coloquei aí a devoção por último, né? Porque na verdade, se a gente for ver, a devoção na verdade seria a primeira coisa, por assim dizer, que a gente iria ter, né? Quer dizer, você começa ali a rezar, a ter uma vida de oração, e aí a gente vai caminhando nisso, e daí você começa a ter a coragem, né? A gente começa a ter a... Eu esqueci agora, tá? Mas as outras coisas que estão ali na fichinha, né? Os outros itens, né? Então, aquelas 4 características, né? Que eu marquei ali de santidade, né? Então a gente começa a ter, né? Essas outras características aí. Mas a primeira é a devoção. Mas, por que foi que eu deixei a devoção por último, né? Justamente porque o exemplo que eu vou dar para vocês hoje é de uma pessoa que não é santa, tá? Não no sentido assim de que ela não levou uma vida de santidade, mas todos os outros exemplos que eu dei para vocês aí, no caso, para cada característica que a gente viu, né, no caso desses encontros de santidade, a gente sempre pegou, eu sempre dei o exemplo de um santo, ou seja, uma pessoa que a igreja venera como um santo. Mas esse exemplo que eu vou dar para vocês hoje é de uma pessoa que ela não é santa, né? Mas a gente percebe nesse, né, no exemplo que eu vou dar, a gente vai perceber aí o quanto que essa pessoa amou a Deus, né, e o quanto que ela teve aí essa característica aí da devoção, né, ou seja, o zelo, o cuidado, o amor, né, pelas coisas de Deus. Bom, para dar esse exemplo, né, eu vou mostrar para vocês aqui um bispo, tá, que é um bispo americano, e o nome dele é Bispo Fulton Sheen. E o Bispo Fulton Sheen, tá? Deixa eu colocar a foto dele aqui. É esse cara aqui, tá? Só que daí vocês vão falar, puxa vida, Luciano, mas o exemplo que você está dando para mim aqui é de um bispo já de idade, né? O cara tem cabelo branco, né? Então o cara já é velho, né? Esse aqui é um bispo americano, tá? O nome dele, como eu falei, é Fulton Sheen, né? E ele foi um bispo muito famoso lá nos Estados Unidos, né? Para vocês terem uma ideia, ele tinha um programa na televisão, né? Então é interessante que se você até procurar na internet, né, no caso no YouTube, você consegue achar aí vídeos dele em que você tem pregações dele, né? Então ele, assim, tem bastante material dele pra gente ver. E ele, assim, falava muito bem, né? Todos os programas, ele teve programa em rádio, teve programa em televisão e tinha, assim, milhões de visualizações, quer dizer, não visualização no sentido do YouTube, mas assim, eram milhares, né, milhões de pessoas ali dentro dos Estados Unidos que assistiam ele, né, e até mesmo aí os evangélicos, tá, porque no caso o programa dele, ele conduzia de uma forma em que ele falava de Deus, e ali acabava ali agradando todo mundo, até mesmo os evangélicos, tá. Ele também escreveu muitos livros, né, e ele converteu muitas pessoas. E teve uma vez, né, que uma repórter foi entrevistar ele e ela falou, nossa, Bispo Fulton Sheen, né, o senhor aí é uma pessoa que atrai muitas pessoas, né, muitas pessoas se convertem, né, ouvindo as pregações do senhor, porque assim, só abrindo um parênteses, ele falava muito bem, né, e ele, assim, falava de uma maneira que cativava as pessoas, né, então fala que, assim, era muito comum ter fila de espera para assistir os programas dele, tá? Então, assim, se não me engano, parece que era geralmente o dobro de vaga que tinha no teatro. Então, era como se fosse assim, tinha, sei lá, 3.000 vagas no teatro para assistir,
e tinha 6.000 pessoas querendo assistir ele. Então, assim, iam bastante pessoas, né? E daí o repórter começou a entrevistar ele, né? Falou assim, o senhor, né, sempre atrai as pessoas. E qual é o seu santo de devoção? Né? O senhor tem algum santo aí que o senhor admira, algum santo que o senhor gosta, né? Em quem que o senhor se espelha? E daí ele falou, né? Ele baixou a cabeça e falou, olha, eu admiro vários santos, mas eu me espelho numa menina chinesa. E daí ele contou a história dessa menina, tá? Então o que aconteceu? Se a gente for ver, né, ao longo da história aí da igreja, né, a gente tem a questão aí do comunismo, tá? E se a gente pegar, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, né, ela pediu aí a consagração da Rússia ao Imaculado Coração. Que ela fala assim que se não fosse feito isso, a Rússia espalharia os erros dela pelo mundo. E quando a gente olha para a Rússia, a gente vê aí muito essa questão do comunismo, né? E por que é que tem essa questão aí no caso do, vamos colocar assim, por que Nossa Senhora pediu a consagração da Rússia? E por que tem, vamos colocar assim, essa coisa que a gente vê assim que a igreja meio que bate de frente com a questão do comunismo, né? Porque uma das coisas, né, por assim dizer, que acontece em primeiro, né, lugar, sempre quando o comunismo ele toma o poder, eles vão e já dão uma tesourada assim gigante na igreja, tá? Então, geralmente, eles fecham as igrejas, tá? E por que eles fazem isso? Porque um padre, diante da injustiça, o padre sempre vai ter que ir contra a injustiça. Ele sempre vai ter que falar as verdades do que está acontecendo. E a gente tem, no caso, aí o comunismo, ele não quer isso, né? Quer dizer, ele que tá, por assim dizer, é o governo que está tomando conta de tudo e é o governo que vai ditar as regras. Então, ele não aceita que as pessoas falem mal do governo, tá? E a gente tem aí em vários países, tá? Não é em um só, tá? A gente tem aí em vários países, tá? Várias igrejas que foram fechadas, várias pessoas que foram perseguidas, tá? Então, assim, só dá uma pesquisada que você percebe isso daí. E lá na China não foi diferente. Então, quando os comunistas tomaram o poder, no caso lá na China, né? Eles prenderam aí muitos padres, fecharam muitas igrejas e o relato dessa menina chinesa foi contada por um padre, né, que ele viveu, né, nesse período, ele conheceu essa menina, né, e ele viu aí o exemplo dessa menina. E depois, lógico, essa história acabou vindo, né, até aí o bispo Fulton Sheen. Então, o que aconteceu? O padre, né, que era lá da China, ele tinha terminado de celebrar a missa, e ele contou ali quantas eucaristias tinham, se eu não me engano, parece que era mais ou menos ali número de 30 e poucas ali eucaristias que tinham dentro do sacrário, tá? No caso, dentro da âmbula, né? Então ele acabou, né, terminou de celebrar a missa, ele contou ali quantas eucaristias tinha e colocou no sacrário. E nesse momento entraram aí, né, vários soldados, né, que pertenciam aí ao Partido Comunista, entraram dentro da igreja, quebraram tudo, estouraram o sacrário e espalharam as eucaristias no chão. Então vocês percebem aí, né, a desgraça que aconteceu. E pegaram o padre, arrastaram o padre e, assim, a casa paroquial ficava do lado da igreja, então eles prenderam o padre no quarto dele, né, e o padre ficou lá. Então, quer dizer, imagina o padre, né, a situação dele ver um monte de pessoas que entraram na igreja, destruíram tudo, espalharam a eucaristia ali no chão, né, e se a gente for parar para pensar, né, se, como já falei em vários encontros, né, se Jesus está vivo e presente no sacramento da Eucaristia, quando eles jogaram a Eucaristia no chão, é a mesma coisa que a gente jogar Jesus no chão. Quando eles desprezaram a Eucaristia, é a mesma coisa que eu estou desprezando Jesus ali, porque Jesus está vivo e presente na Eucaristia. Então, o padre ficou com, imagina o coração do padre, né, quer dizer, ele olhar aquela situação, né, e não poder fazer nada, né, quer dizer, simplesmente estar preso dentro do quarto, né, e não ter nada para fazer. E o padre ficou ali, né, pedindo perdão a Deus, rezando, né, e pedindo, puxa vida, que o Senhor faça com que aconteça, né, um milagre, alguma coisa aí, né, para poder, sei lá, compensar esse, né, sacrilégio que foi feito. E o que aconteceu? Quando foi de noite, o padre, né, olhando lá para a igreja, ele percebeu que uma menina que frequentava a igreja lá dele, ela apareceu e assim que os guardas deram uma distraída, a menina entrou dentro da igreja.
E a menina foi, né, olhou tudo da forma como estava destruída, ela foi até o altar, viu as eucaristias jogadas no chão e ela se ajoelhou e ela fez uma hora santa, ou seja, ela ficou ali olhando para a Eucaristia, adorando Jesus presente no sacramento da Eucaristia e pedindo perdão a Deus pelo sacrilégio que tinha sido feito. E isso aconteceu ali, né, durante um bom tempo. Quando essa menina terminou, né, o que ela fez? Ela estava ajoelhada, então com a língua ela pegou a Eucaristia. Vocês falam, mas como assim pegar a língua? Para quem ainda não comungou, a Eucaristia ela é como se fosse um pãozinho, né? Então, geralmente quando a gente vai comungar, a gente só encosta a língua na Eucaristia, a gente, por assim dizer, você pega a Eucaristia, ela gruda, por assim dizer, na sua língua, tá? Então, às vezes é até comum, até quando a gente vai comungar, até grudar no céu da boca, tá? Acontece isso daí. E o que aconteceu? Naquela época, tinha aquela questão que você não podia pegar na Eucaristia, porque era sempre o padre que dava na sua boca. Então, o que ela pensou foi, eu não posso pegar na Eucaristia. Mas como o padre sempre coloca na minha língua, então eu vou pegar com a língua. Então, ela foi, colocou a língua lá, pegou a Eucaristia e ela comungou aquela Eucaristia. E daí ela foi embora. Só que ela pegou só uma. E o padre viu a menina indo embora. Quando foi no outro dia de noite, a menina aproveitou de novo aí que os guardas deram uma distraída, entrou novamente na igreja, se ajoelhou diante da Eucaristia e fez novamente mais uma hora santa. Ao final dessa uma hora santa, ela pegou uma Eucaristia e foi embora. E para desespero do padre, a cada dia a menina repetia essa mesma coisa. Tá? Tô abrindo um parênteses aqui. Se fosse eu e eu tivesse a oportunidade de ter entrado na igreja, quantas vezes eu ia entrar? Uma. Eu ia pegar todas as Eucaristias de uma vez só. Nossa, Luciano, você ia comer as 30? Eu ia comer as 30 de uma vez só, tá? E depois eu ia embora. Você fala, puxa vida, mas você é guloso. Não, não é no sentido de ser guloso, gente. É no sentido de que eu pensaria assim, puxa vida, já foi difícil entrar na igreja hoje. Eu não sei se eu vou conseguir entrar na igreja amanhã. Então esse é o pensamento. Mas se a gente olhar para a menina, qual que foi o pensamento dela? O pensamento dela foi, quando eu venho na igreja, eu comungo uma Eucaristia. Então amanhã eu vou voltar e eu vou comungar de novo uma Eucaristia. Esse foi o pensamento dela, tá? E daí, aí vocês já percebem já a questão, né, não apenas da devoção e a questão que a gente está vendo hoje é que é o zelo, né, pelas coisas, quer dizer, o carinho, né, o respeito pelas coisas por Deus, mas também a questão aí da coragem, quer dizer, poxa vida, Luciano, né, você é um homem careca, barbado, né, e entrar uma vez só na igreja, né, olha a coragem que você tem, né, e essa menina, no caso, ela teve a coragem, né, aquela certeza, não, amanhã eu vou vir de novo, né, fechando parênteses, né. E daí o que aconteceu? A menina foi vindo, né, dia a dia e o padre ali, né, sempre rezando, pedindo para Deus para que protegesse a menina. Né? E quando foi no último dia, né, pela contagem do padre, porque ele sabia quantas Eucaristias tinha, quando a menina terminou de comungar a última Eucaristia e ela foi sair da igreja, ela fez um barulho, derrubou um negócio, os guardas entraram e mataram a menina. E o viu tudo. E daí essa história depois, lógico, o padre, né, esse padre depois contou aí a história, né, chegou até o bispo Fulton Sheen, e daí o bispo Fulton Sheen falou para a repórter assim, olha, se uma menina chinesa pode ter tamanho carinho, amor e respeito pela Eucaristia, a ponto de fazer uma hora santa todos os dias e dar sua própria vida por Jesus, o mínimo que eu posso fazer é também fazer uma hora santa também todos os dias. E daí a gente tem uma coisa, né, que o bispo Fulton Sheen, quando ele, né, lembra que primeiro assim, você é ordenado padre, depois você se torna bispo, né, e lembrando que alguns padres não se tornam bispo, tá? Mas quando ele foi ordenado padre, ele fez uma promessa de que todos os dias ele ia fazer uma hora santa, ou seja, uma hora de adoração, e que todo sábado ele ia celebrar uma missa em honra a Nossa Senhora. Tá? E isso daí falam aí que o bispo Fulton Sheen manteve até o final da vida dele. Né? No caso, ele nunca quebrou essa promessa. Tá? Então, todos os dias ele fazia uma hora de adoração e todos os dias, quer dizer, todo o primeiro, no caso, todo sábado ele celebrava aí uma missa em honra a Nossa Senhora.
tá? E daí a gente tem uma coisa muito interessante, né? E assim, quando eu vi, eu achei muito bonito, né? Também. Como que o bispo Fulton Sheen morreu, né? Ele já é falecido. Ele morreu aos 84 anos diante do Santíssimo. Então ele estava fazendo a adoração e quando foram procurar ele, simplesmente ele estava morto. Quer dizer, ele morreu literalmente adorando Jesus. E vamos colocar assim, acho que não tem melhor lugar no mundo para você estar na hora da sua morte, né? Quer dizer, diante de Jesus. Bom, a gente percebe aqui, pelo que o bispo Fulton Sheen falou, né? No caso, essa questão aí da adoração, né? Adorar Jesus no sacramento da Eucaristia e esse respeito por Nossa Senhora, a gente lembra aí de um outro santo, tá? Que eu não tô com a foto dele aqui agora, tá? Mas eu acho que assim, é bem válido, tá? A gente falar. Tem um santo que se chama Dom Bosco, tá? Ou vocês podem procurar aí como São João Bosco, é o mesmo santo, tá? E Dom Bosco, ele é um santo assim que ele teve alguns sonhos, tá? Então algumas visões, tá? E essas visões, ele enxergava assim algumas coisas, então se vocês procurarem aí sonhos de Dom Bosco, vocês vão achar bastante coisa, tem bastante material para pesquisar. Mas tem um sonho de Dom Bosco que é a respeito aí do fim dos tempos, tá? Então, qual que foi o sonho dele, né? Ele viu assim, ele sonhou com a igreja sendo representada como se fosse um barco enorme, um barco bem grande. E no leme, né, ou seja, lá naquele, como se fosse no volante, por assim dizer, né, do barco, mas a gente chama de leme, né, no caso. No leme lá do navio, né, quem que estava? O Papa, né, então ali nesse sonho, né, que ele teve, por assim dizer, a igreja era um barco, né, e o Papa estava ali no leme da igreja, quer dizer, guiando a igreja, né. E o mar, no sonho dele, né, representava aí o mundo, e fala assim que surgiram várias embarcações de tamanhos diferentes, né, e elas começaram a atacar a igreja. Então aí no caso ele estaria representando o quê? Que no final dos tempos, né, quando isso acontecer, a igreja vai sofrer perseguição de vários lugares, né, de vários, por assim dizer, várias pessoas, várias instituições, né, no caso, por assim dizer, o mundo vai estar contra a igreja. A ideia básica seria mais ou menos essa. E daí no meio de tudo esse negócio, ele percebe aí que o mar começa a ficar cada vez mais agitado, né? E ele percebe também que surgem aí no meio do mar duas colunas, né? E essas duas colunas, uma delas tem a Eucaristia e na outra coluna, né, um pouco mais abaixo, né? Interessante que Dom Bosco ele vê desse jeito, né? Então na coluna maior ele vê a Eucaristia e na coluna menor, né, ele vê Nossa Senhora. E daí com isso,